Boa noite. Opa. Pessoal, primeiro eu tenho muita vergonha de estar aqui, né? Quem não me conhece já, tá? Sinto muito, mas todos aqui são cobaias, tá? Por quê? Porque a gente já faz há algum tempo palestras versando sobre avaliação imobiliária, sobre avaliação mercadológica. Quem me conhece sabe que eu falo sobre isso. E eu quis trazer para o Cresce uma expertise. Alguns dos meus ex-alunos já viram alguma coisa assim no ambiente da manutenção predial, que a gente coloca isso na parte de avaliação. Mas eu quis trazer para o Cresce o quê? Um pouco da cultura que a gente tem na área de manutenção predial. Zacarias, boa noite. Tá? Por quê? Porque isso está envolvido com o quê? Com a valorização ou a desvalorização do imóvel. Então, o pessoal do Secov também enxerga isso daí. Então, isso é uma difusão de conhecimentos agregado ao quê? À valorização ou à desvalorização do imóvel. Então, eu quero saber qual vai ser a repercussão disso. Nós precisamos criar essa cultura da manutenção. Isso envolve o corretor? Sem dúvida nenhuma. Ele é um agente do mercado imobiliário. Então, ele precisa saber algumas coisas. Ninguém vai sair daqui mestre no assunto. Mas vai lembrar de alguma coisinha disso no dia a dia. Não é isso, Jânio? Certo? Vamos lá. Esse negócio é novo aqui, eu vou apanhar um pouco, hein? Vamos lá. É verdade isso? Verdade. Então, se eu vou fazer uma análise de valorização do patrimônio, quero equilibrar também, como numa avaliação, essa balança aí. Tá certo? Vocês lembram disso? Quem teve aula de avaliação? Na avaliação existem normas técnicas, né, de avaliação de imóveis. A parte 1 dessa norma técnica fala sobre procedimentos gerais. E nessa norma técnica, ela aborda a depreciação. A depreciação sempre é a perda de valor, tá certo? E ela pode ocorrer de 4 maneiras. Qual é a primeira? A primeira é decrepitude. Todos nós aqui vamos ficar decrépitos. Não é verdade, a ver disso? Não, nada da menção, tá certo? Mas é verdade isso. Tá? O que é? O desgaste da parte constitutiva em consequência do quê? Do envelhecimento. Velhinho, mas bem mantido. Não é verdade? Não é a ver disso? Está aqui um exemplo disso aqui. Tá certo? Tá? E o cara que deteriora? Deteriora que ele não tem boa manutenção. Tá certo? O imóvel acontece a mesma coisa. E aquele da mutilação? Quem é que mexe com locação aqui? Locação. O mercado de locação é assim, né? O cara tem um amor tremendo ao imóvel, arranca o vaso sanitário, leva junto o lavatório na hora que deixa o imóvel. Tá certo? E obsoletismo, outro tipo de depreciação. O que acontece com os prédios, às vezes, do centro da cidade? Não vamos falar sobre ocupação noturna, mas diurna. Então, eles são bem localizados com relação à infraestrutura? Sem dúvida nenhuma. Tá? Só que eles são o quê? Antigos. Então, eles merecem o quê? Uma adequação. Quando a gente faz uma adequação a esses imóveis, nós estamos trazendo eles de volta para o mercado. Porque senão ele vai ficar o quê? Obsoleto. Então, obsoletismo. Já ouviram falar do retrofit? Retrofit não é pintar a parede. Retrofit é adequar aquele imóvel às condições de hoje. Tá certo? Não é ponhar a cortina lá. Quando eu falo palestra, eu posso falar ponhar, tá? Na vida real, não. Pelo amor de Deus, vamos lá. Tem normas técnicas para isso? Tem normas técnicas para isso, para manutenção. Uma delas é a 5674 e a outra é a 14.037. Quem é que mexe com lançamento imobiliário aqui? Lançamento imobiliário. Começa assim, vende novão, aquele bonito, etc. A hora que entrega o prédio, a incorporadora, a construtora, tem que entregar o quê? O manual do proprietário. Já ouviram falar disso? Manual do síndico, manual das áreas comuns. Isso é regido pela 14.037, norma técnica. Tá certo? E como é que depois que a construtora entregou isso, a incorporadora entregou isso, o síndico tem que manter aquele empreendimento? No dia seguinte à entrega.
Tá certo? Existe uma confusão no mercado com relação a isso. Entrega o prédio, tudo é culpa da construtora. E às vezes não é verdade isso. Então, a manutenção tem que começar no dia seguinte a entrega. Senão na mesma hora após a entrega. Tá? Vamos lá. Se não, existe a norma, só para saber que é verdade isso, existe a 5674 e a 14.037. Se a gente está falando em norma técnica, não tem escapatória. Vai falar do quê? Dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia. Não tem jeito. Tá? Existe uma legislação profissional, assim como existe para o corretor. Eu também sou corretor, sou CRES 80160. Tá certo? Existe lei para corretores e para engenheiros, arquitetos e agrônomos. E dentre as funções deles, está o quê? Minha também, execução de obras e serviços técnicos. Isso está atrelado ao quê? À manutenção do imóvel. Eu não tenho que fazer uma manutenção do imóvel, via de regra eu tenho que fazer uma obra no imóvel, eu tenho que fazer um serviço técnico. Dá para manter a correlação entre as coisas? Faz sentido isso? Cadê o Anderson? Entendeu? Tá? E se esses profissionais, depois eu pago royalties, depois, não, foi a hora que o cara não ficou aqui falando? Não, tá pago já, tá certo? Então, o que acontece com esses profissionais? Cada vez que eu contrato um profissional desse, ligado ao Conselho Regional, ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, mesmo verbalmente, esse cara igual ao profissional, tem que emitir uma ART. O que é isso? Uma anotação de responsabilidade técnica para qualquer tipo de serviço, tá? Então, se eu estou falando da manutenção, estou falando de um serviço técnico, estou falando de uma obra que vai ser feita, vou contratar um profissional habilitado e qualificado, este profissional tem que emitir uma ART. A ART é regida pelo CONFEA, que é o Conselho Federal, e existe uma resolução para isso. Assim como existe a resolução 1066, não tem? Da avaliação imobiliária, da Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, a mesma coisa, é uma resolução do Conselho Federal. No caso do engenheiro, do arquiteto, nós temos uma resolução que regra o jogo da ART. O que é a ART? Anotação de responsabilidade técnica. O engenheiro vai responder por isso, ou o arquiteto. Pessoa física. Não interessa se é a empresa ABC. Quem vai responder por isso é a pessoa física, sempre. Tá? Muito bem. Outra norma técnica que tem que saber mesmo, eu exijo isso mesmo, lembram disso? Lembra aí vocês aí? NBR 9050, acessibilidade. Ricardo, ligado aí? Tá? Ligadão. Acessibilidade. Acessibilidade não é só para cadeirante. Acessibilidade é para todo mundo aqui, ó. As meninas com nenê, meninas grávidas. Não é isso? Olha aqui, pessoa que está com algum tipo de invalidez temporária, machucou-se, etc. Então, isso é super importante. É legal o corretor saber disso? Sem dúvida nenhuma, tá? Pelo menos ter uma noção disso daí, saber que vai lá ver o apartamento, se a porta do banheiro tiver 60 e tiver uma senhora lá que anda com andador, ela não passa na porta. Por quê? O módulo de referência é 80 por 1,20. Tá? Eu preciso ter isso na cabeça. É uma informação a mais que o corretor está dando para aquele potencial cliente ou não. Pode ser que ele vai arranjar um outro imóvel que se adequa àquelas características daquele cliente. Tá? Só mais uma vez. Faz sentido isso? Então tá bom. Tá? Dá certo? Cadeirante. Só para saber também, para girar uma cadeira de rodas eu preciso de diâmetro de 1,5 m. Só isso. Tá? Pessoal, nós vamos começar agora a fazer uma vistoria virtual. Tá certo? Como São Paulo tem pouco predinho, e aí eu vou precisar diminuir a luz aqui. Tem pouco prédio em São Paulo, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, tem cerca de 40 mil condomínios, tá? No estado. Então, essa parte da vistoria, a gente vai dar uma olhadinha, obviamente, enquanto corretor, não vai dar para ver todos os sistemas. Mas vai ver o quê? A maioria deles que tem ideia como é que as coisas funcionam dentro de um edifício. Tá? Isso serve para casa? Também serve para casa em alguns sistemas. Porque a cultura tem que mudar em relação a isso. Vou dar um exemplo para vocês, porque eu sempre conto o caos. O caos não é isso que eu conto?
não conto o caos. Verdade isso. Eu fui contatado em janeiro, faz cerca de uns 20 dias atrás, por um cliente que a gente fez uma perícia de engenharia e ele ia comprar uma casa ali na Vila Madalena. É isso, Vila Madalena. Então, como ele estava em dúvida com relação à parte construtiva da casa, o que ele pediu? Que eu fizesse uma inspeção predial na casa, para que ele tivesse certeza e segurança como é que estavam as condições construtivas. Tá? O imóvel tinha 60 anos, então como é que estava a construção? Aí nós vamos fazer o quê? A inspeção predial. Isso é coisa recente no país? Coisa recente, mas nos Estados Unidos há muito tempo é assim. Faz parte dos inspetores o quê? Dá uma olhada no imóvel, como é que ele está, que condições, ele tem uma responsabilidade sobre isso, que foi o que eu fiz, tem uma responsabilidade pela informação que eu prestei a ele. Se ele vai adquirir ou não o imóvel, aí passa a ser problema dele. Mas eu dei todas as características construtivas e qual o estado de conservação daquele imóvel. Tá? É bom saber um pouquinho? Vamos saber um pouquinho. Vai com Deus, tudo de bom. Só para saber, alguém é síndico aqui? Síndico. Só um? Só você é síndico aqui? Tá bom, então tá bom. Então, o síndico, num condomínio, ele é o responsável civil e criminal. Tá certo? Código Civil e Código Penal. Ele tem que saber tudo isso? Não, tem que ser assessorado para saber tudo isso. Obviamente, civil e penal sabe as características do que está lá. Periglificação da vida e diligenciar sobre a conservação do imóvel. Isso é uma característica o quê? Do próprio síndico. O síndico tem que saber disso. Porque quem vai pagar o patão é o síndico. Não tem escapatória, tá? Sinto muito. Ninguém mandou, tá? Mas vamos lá. O que acontece? O síndico tem que saber, ou ser instruído para tal, que tem que atender uma série de normas e leis, regras. Todo mundo inventa? Não. Quem começa a inventar a nível de legislação federal, é o Ministério do Trabalho e Emprego, que tem as normas regulamentadoras. Por isso que existe, nesse ambiente de condomínios, os tais dos relatórios, lá o PCMSO, que é sopa de letrinha, outro PPRA, mas existe uma obrigatoriedade disso nesse ambiente. O que mais? Nós temos que saber disso. Existe outro nível de legislação, legislação estadual, por exemplo, do Corpo de Bombeiros. Existem as instruções técnicas. Quem é que dá a regra do jogo lá em Santos, na Praia Grande, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Tararé, Estado de São Paulo, tem esta lei aqui, que é o Decreto Estadual 46076, cujas instruções técnicas estão em revisão, mas elas são válidas ainda. Quem quiser vai no site e dá uma olhada lá. Mas imagina o síndico saber tudo isso. Ele tem que estar assessorado para saber alguma coisa disso daí. O que mais? Nesta instrução técnica aparece uma série de requisitos que têm que ser colocados numa situação de incêndio. Por exemplo, como é que nós sai correndo daqui? Nós sai correndo daqui pela porta, tudo bem, mas tem que estar sinalizado o que equipamento que está lá, tá certo? Então essa é a regra do jogo dentro do Corpo de Bombeiros. E posso ter uma legislação municipal que regra o jogo ou dá algumas diretrizes com relação aos imóveis. Tá? Código de Obras é uma destas legislações. E outra, por exemplo, que sabia que tem uma lei que era para pintar a fachada, é obrigatório a pintura da fachada do imóvel? Isso tem a ver com manutenção? Sem dúvida nenhuma. Isso tem a ver com valorização de patrimônio? Sim ou não? Sim. Hã? Não tem jeito, não tem escapatória, tá? Vamos lá. Vamos começar a vistoria. Não sei se vai dar para ver a imagem, porque tem muita imagem aí, e tem muita luz aqui. Dá para ver, Sérgio? Dá? Então, vamos lá. Começa sempre-se uma vistoria no topo da edificação. Obviamente, é ambiente alheio ao corretor. O corretor vai subir na laje lá para ver. Mas só para saber que existe isso, né? Então, geralmente, tem o lixinho do zelador, deixa lá o entulhinho. Mas está lá, isso é um ambiente de condomínio. Viver em condomínio é isso, né? Às vezes não deixaram pôr a antena lá em cima, o cara põe na janela. Não é verdade? Condomínio é assim. Vamos lá.
Impermeabilização da laje. Isso daqui não pode minar a água aqui para esse apartamento. Daí vocês vão mostrar o apartamento, olha para a laje, está em água aqui na laje, no teto. Eu não tenho manutenção na minha área comum. De quem é a responsabilidade disso? Do condomínio. Tá certo? Mas pode existir, existe isso. Então, às vezes tem um problema aqui no imóvel e talvez tenha uma desvalorização deste imóvel que a gente não foi lá e não observou algumas coisas. E eu, quanto corretor, tenho que começar a olhar para as outras coisas. Que é assim que vão ser difundidas as informações, tá? Vamos lá. Tem as lajes ecológicas, conhece? Tem mato em cima da laje lá. Quer dizer, totalmente ecológico, sustentável, né? Você vê que é uma laje sustentável, né? Tem as antenas e tem uma mata, né? Às vezes tem os acompanhantes de vistoria, né? O meu amigo urubu. Você está lá em cima fazendo vistoria, o cara aparece. Quando não, o nosso amigo aqui é o Homem-Aranha, porque está lá em cima, sozinho, tá? Então, existem esses ambientes aí. Vamos lá. Esse é o grande problema nosso numa vistoria. Como subir? Né? Porque você tem que ser um ginasta para entrar nessa portinha aqui, ó. Você sai de ladinho, põe a perninha do lado, você entendeu? Você tem que chamar talvez o multi-homem para um segurar a porta, o outro sobe. Porque senão sozinho você não consegue. Então, para chegar lá, demanda tempo. Na cidade, a gente vê isso, ó, o centro de São Paulo, Rua Marconi. Aqui ele faz uma escadinha em lances, entendeu? De madeira, para não ferir a fachada. Não é uma boa ideia, tá certo? Jamais aqui, né? Isso daqui é uma posição correta de escada e existe o quê? Um acesso específico para você subir numa laje. Tá? Tudo bem que isso, às vezes, não remonta à valorização direta do imóvel, mas remonta à manutenção. Se esse imóvel está bem mantido, ele é bem qualificado no mercado, não é isso? Ou estou enganado? Existe isso. Se ele está mal mantido, ele pode perder valor por causa disso. Outras coisas que a gente encontra por ali. Às vezes eu tenho que ir para a laje, o acesso ao topo é uma laje. E às vezes, já que vem água por aqui, nosso amigo José Lador põe um degrau hidráulico, certo? Coleta a água aqui do degrau e vai sendo por uma tubulação. Daí tem os caras mais espertinhos ainda, que ele põe um tijolinho no degrau, tá certo? Sai correndo da laje, trupica no degrau, arrebenta a cabeça no extintor, bate na porta e não cai na escada. Tem todo um processo para você não se ferir, tá? Laje de prédio. Quem é que opina na aquisição de um imóvel? Nós temos um casal, quem é que dá? Ah, quem? As meninas. Não é verdade que as meninas que decidem? As meninas decidem. Muito bem. Este daqui é o meu prédio. Tá certo? Você sabe que casa de ferreiro, espeto pau, não é? Não tem jeito. Tá? Então, depois é que eu fui descobrir a minha laje. Tá? Então, essa é a laje do meu prédio aqui. 27 anos. Tem uma série de irregularidades aqui, furou manta de laje aqui, vai minar água na casa de máquinas. Isso eu vou pagar essa conta? Vou. Como é que está o condomínio em relação ao imóvel? Não acontece às vezes isso? Eu tenho um imóvel que tem um preço excelente, uma localização excelente, mas o condomínio é muito alto. Por que o condomínio é muito alto? Tem uma série de motivos. Um deles pode ser o quê? Falta de manutenção. E às vezes alguém pegou uma bucha lá na frente e falou, não, temos que arrumar isso de qualquer maneira, tá? Que é o nosso caso hoje, né? Eu estou vivendo isso hoje. Quer dizer, estou pagando conta de 17 anos atrás, porque não foi feito o quê? Uma manutenção. Então, numa laje, tudo tem que estar em ordem, tem que estar limpo, em blocos de apoio, não pode estar solto lá. Dá para enxergar aqui que tem aguinha ali? Tem uma aguinha aqui, tá? Aqui eu fazia uma vistoria que era perto de um aterro sanitário, então aqueles amigos urubus, às vezes, apareciam aí para tomar água. Nada mais simples aí. Criação de dengue. Exatamente, dengue. Tá? Se eu sou corretor, tenho que estar esperto com relação a isso, observar isso. É uma responsabilidade minha enquanto profissional. Não responsabilidade de blá, 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 mas enquanto profissional. Aí é que vai fazer a diferença de cada profissional, concorda ou não? É isso, você está lá para isso, já que eu estou lá, posso dar uma dica para o cara, não posso? Por que acontece aquele empoçamento de água lá? Porque às vezes foi colocado um ralo que não era para estar lá. Quando tem uma laje, eu tenho que ter um ralo esférico, que é justamente para passar água de qualquer maneira e não empoçar. Porque se tiver sujeira, ela para na grelha. Tá? Então, existem maneiras do quê? De fazer uma boa manutenção e começa no projeto.
às vezes meus amigos projetistas esquecem que a gente vai fazer manutenção. Aqui é um telhado de um prédio. Telhado de prédio é que nem eu falo, terra de ninguém, né? José Lador é que sabe o que tem lá. Quem é que entra nesse buraquinho aí? Tá certo? Quem é que entra? Só essa turminha aí, tá? Depois que o cara começou a convocar todo mundo, nem ele mais aparece lá, tá? Então, embaixo do telhado eu tenho o quê? Restos de obras, de outras obras. Isso pode causar algum malefício direto para o condomínio? Não. Mas pode o quê? Com o passar do tempo, isso ser um malefício para o condomínio, e isso prejudicar o quê? O imóvel. E isso ser... existe uma correlação com o valor daquele imóvel, tá? Vamos lá. É verdade que a gente bebe água da caixa quando está num prédio? Não é verdade? Isso em casa também é assim, não é verdade? Reservatório superior, aquele fica lá em cima. Tudo bem que vocês não vão lá. Mas é verdade isso. A água entra lá embaixo, bombeia, joga lá em cima e ela cai por gravidade. Via de regra, esse é o sistema. Se esta água eu vou beber, isso aqui tem que estar o quê? Fechado, tá certo? Porque se tiver aberto assim, ó, for de concreto, aí o que acontece em ambiente condominial para ficar baratinho o condomínio, para eu vender fácil o apartamento, etc. e tal? Chama Zé das Quantas para fazer a pintura do prédio. Tá? Zé das Quantas vai lá de cordinha, vai lá de manhã, tudo bem, desce para almoçar, volta do almoço, daquela soneira, depois quer ir no banheiro. Tem banheiro na laje? Mas a tampa está aberta. Bom, mas vamos lá. Depois fecha, ninguém, entendeu? Ninguém apareceu lá mesmo. Vamos embora. Toca o barco aí. Então, isso daqui tem que estar o quê? Fechado, trancado. Porque a preservação da saúde do quê? Do meu morador lá. Isso tem a ver com a valorização do imóvel? É lógico que tem. Aqui uma laje está intacta. Sistema de ventilação de esgoto aqui, ralo hemisférico, tampas fechadas, sinalização da tubulação, tá? Verdinho, tudo, a tubulação tem uma cor específica. Lá em cima, você sabe que tem um para-raio? Sabe ou não? Tem um para-raio, imagina com essas tempestades aí. E tem uma lâmpada que a gente chama lâmpada de obstáculo, lá em cima, no topo. Eu vou vender o apartamento, eu não vou chegar lá. Tudo bem, mas tem algumas coisas que você pode perguntar para José Lador, tá certo? Isso daqui só vale se isso estiver acima de qualquer estrutura metálica. Se ele estiver abaixo, não adianta absolutamente nada, porque se cair alguma descarga elétrica, vai pegar a primeira superfície metálica. Então, essa aqui está certa. Isso está acima de qualquer superfície metálica naquele topo daquele prédio, tá? E esse aqui está errado. Isso daqui também dá problema de patologia, quer dizer, patologia é problema que dá na construção, às vezes você vai meter o para-raio lá, cai um pedaço da cabeça lá embaixo do neguinho. Quem é que paga o pato? Quem paga o pato? Condomínio não, o síndico paga o pato, tá? Não tem jeito. Colocou o para-raio, furou a manta da laje, vai cair água na casa de máquinas, vai pagar uma manutenção extra, quem paga? Condomínio. Se o condomínio fica alto, é difícil de eu convencer o cara, às vezes, de comprar? Sim ou não? Essa foi a nossa realidade de vida. Nós tivemos que ir para um apartamento menor, condomínio menor, não foi? Aí deram uma informação errada para a gente já tinha feito um sonho em cima disso, aí descobriu-se que não era nada daquilo o valor do condomínio. Então, está atrelado ao condomínio, que é a manutenção. Se eu sei alguma coisinha de manutenção, eu já vou esperto com relação a isso para fazer uma transação imobiliária. Entenderam o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma junção de conhecimentos. Pegar alguma coisinha que lembrou daqui e colocar no dia a dia, tá? Que eu acho que é isso que é legal. Vamos lá. Aqui tem a descida de um para-raio, que pode ser de cobre, mas, nossa, está verde, lógico. O cobre em ambiente externo, ele fica assim mesmo, reage. Tá? Ainda mais em São Paulo, que não tem poluição, não é verdade? Nenhuma poluição aqui. Então, vamos lá. Pode ser barrinha de alumínio? Pode. Pode também, porque a norma tem norma para isso. E o para-raio não é só aquele lá em cima, ele anda pelo prédio e vai lá para baixo, para o subsolo. E é lá que eu vou fazer, vou medir se esse para-raio é eficiente ou não é eficiente. Tá? O que eu estou garantindo? A segurança e a saúde do usuário. Tá certo? Estou garantindo isso. Isso é um barrilete. Barrilete é aquela tubulação que fica embaixo da caixa d'água, lá em cima. Tá? Se não tem cor nenhuma, identificação nenhuma, e tem um vazamento no apartamento 62,
qual registro eu fecho? Não é uma boa pergunta, não? Fecha todos, isso aí todo mundo te xinga, tá certo? Porque você fechou todo mundo. Então eu tenho que ter isso identificado e com corzinha. Não é azul calcinha, não tem corzinha azul calcinha. É que o zelador tinha uma cor lá, pintou tudo de azul aqui, ó. O vermelho é verdade que é tubulação de incêndio. O que é tubulação de incêndio? Que alimenta o que? O hidrante. Sabe a caixa de hidrante onde tem a mangueira? Tem água que vem lá de cima e às vezes é pressurizada para jogar o quê? Na mangueira. Para apagar o quê? O incêndio. Tá certo? Tem um comprimento específico da mangueira? Sim. Daí o síndico quer economizar. Aqui a mangueira é de 25, eu vou comprar uma de 15. Isso, matou metade do pessoal, porque ela só vai 15 metros, era para ser 25. Então existe uma regra para o jogo disso. O que acontece aqui? Vira ambiente de zelador. Acomoda uma série de coisas. Se ele acomoda uma série de coisas aqui, ele pode causar um dano à tubulação? Pode. Se causa um dano à tubulação, quem paga a conta? Nós, né? Tá certo? Os condôminos. Aí, ó, aqui está azulzinho, está errada a cor, mas pelo menos está identificado, eu sei o que fechar para não atrapalhar ninguém, tá? E aqui é um barrilete, que é essa tubulação reformada, porque tem um reservatório, então é água fria, é tudo verde mesmo, e vermelho é a tubulação de incêndio. E tem que estar identificada. Na hora que o zelador viajar para Bahamas, você sabe qual registro fechar, tá? Não fica na mão num feudo de informação. E aqui é o que eu falei, ó, essas bombas, essa bomba lá em cima é a bomba de incêndio. Então, essa bomba é função do condomínio mantê-la operante, porque ela que vai dar pressão aonde? Na mangueira, para apagar o quê? O incêndio. Tá? Essas bombas, geralmente, são os últimos pavimentos, às vezes não tem pressão suficiente no chuveiro. O cara toma banho de pingo. Para não tomar banho de pingo, põe o quê? Essas bombinhas de pressurização. Essas bombinhas de pressurização, quem faz a manutenção delas é o condomínio. Ah, é o condomínio, está em área comum. Ah, mas eu não tomo banho com o cara lá. Tudo bem, cara, mas é área comum. Tá? Tem que dar manutenção também. Só para saber que elas existem. Casa de máquinas, vocês não vão entrar na casa de máquinas, mas o zelador entra e deixa a roupa para secar perto do motor quentinho, entendeu? Imagina que vai enrolar aqui, não é verdade? Não tem problema nenhum. O pessoal da manutenção deixa equipamento combustível dentro da casa de máquinas, não pode deixar, tá? Está errado isso também, porque alguém vai pagar uma conta aí, alguém. É uma casa de máquinas bem sinalizada, está aí com elevadores novos, etc. Então, é um ambiente... sem nenhum, bem mantido esse ambiente aqui, não tem nenhum tipo de problema nesse ambiente. Obviamente, isso é uma foto de perícia, isso é dentro de um poço, vocês não vão botar um cabeção para tirar a imagem lá, pelo amor de Deus, tá certo? Então, nós estávamos com o pessoal da equipe aqui, eles pararam só para a gente ver um poço do elevador por dentro. Tá? Como é que é um poço por dentro? Sem cair nele, né? Como é que é um poço sem cair nele? E aqui em cima, e às vezes vai fazer uma reforma nos elevadores. Se eu faço reforma nos elevadores, estou fazendo um investimento no imóvel. Se eu estou fazendo um investimento no imóvel, eu estou trazendo o quê? Esse imóvel ao mercado, não estou? Porque às vezes o elevador está com cacareco, tem que trazer esse imóvel ao mercado. Vou fazer um investimento aqui. Se eu vou fazer um investimento aqui, teoricamente, vou contratar uma empresa idônea para fazer esse trabalho, não é verdade? Cadê o Licínio? Eu falei de Licínio, mas você foi embora. Cadê o Licínio? Foi embora? Foi embora. Síndico é assim. Vai contratar uma empresa que tem segurança. Tá? Mas, às vezes, o que acontece? A própria empresa faz besteira. Tá lá, ó, arrebentaram a laje e ninguém sabia disso. Depois, numa inspeção, que a gente foi descobrir isso daí. Tá? Uma má contratação de serviço, que é o que acontece, geralmente, em condomínio. Poço de elevador, não é para lavar a garagem. A água da garagem vai cair no poço e daí para tirar a água de lá. Tá? Então, são alguns critérios que têm que ser observados. Obviamente, ninguém vai entrar no poço, o corretor não vai entrar no poço, mas ele sabe perguntar, ele sabe como as coisas têm que ser. Tá? A ideia é sempre essa. Com relação à escada, lixeira na escada, pode aqui em São Paulo? Sim ou não? Não pode. Não pode nem ficar assim. Tem que estar fechada. O cara tinha que estar o quê? Colocar a alvenaria aqui. É que às vezes o síndico saiu na frente e falou, minha senhora, só espera um pouquinho,
é só fecha a lixeira, depois põe o corrimão, porque eu tenho que ter um corrimão que chama contínuo. Tá certo? Na hora do fogo, porque no prédio não pega fogo às 12 horas, sem ninguém dentro, não é assim que acontece. Né? O pessoal acha que tem agenda de incêndio. Não, hoje aqui não vai pegar fogo de jeito nenhum, etc. Não existe isso. Né? Então tem que estar pronto o quê? Para sair correndo no escuro. É isso que acontece. Então isso daqui é um corrimão que ela colocou antes de fechar a lixeira. Não tinha que fazer isso antes? Fechar a lixeira, depois colocar o corrimão? Pois é, mas é isso que acontece, às vezes, mal instruído. Por quê? Porque às vezes não sabe o que fazer primeiro. Mesmo caso aqui. Colocar o corrimão e esquecer a lixeira. Isso tem que estar fechado. Aí tem uma lixeirinha no vão. Imagina que ela atrapalha isso daí. Você já vai fazer a curvinha da escada, já dribla a lixeirinha. Tá? Isso daqui a gente chama, quando você tem esse tipo de escada, que tem uma porta corta-fogo só, ela é pressurizada. E que é isso? A fumaça entra e tem um sistema que suga a fumaça. Tá? Tem uma porta corta-fogo só. Geralmente não tem lugar para o quê? Para o lixo. Então fica na escada. O cara trupica no escuro aqui, não tem jeito. Às vezes eu tenho que esse ambiente com anticâmara tem 2 portas corta-fogo. Então eu não tenho sistema de pressurização. Porque a fumaça entra aqui e sai para aquelas venezianas. Vocês já viram isso? Tem 2 portas, está lá, tem uma janelinha para sair o quê? Para escapar a fumaça. Na hora que eu estiver saindo correndo por aqui, esses latões de lixo, nesse caso aí, nem atrapalham tanto. Tá? Mas tem casos que, obviamente, se depara com eles. Lembra da laje ecológica? Esse daqui é uma escada ecológica. Imagina isso no escuro, cara. Vai chutando o vaso para tudo que é lado. Tá certo? Não pode isso. Agora, convence a mulher que está vendendo apartamento, se está ruim de grana, que tem que tirar o vasinho dali. Não é verdade? Tá? Então, por que contrata, às vezes, pessoal especializado para fazer vistoria em prédio? Porque ele vai ser observador e não tem conflito. Ele vai levar a bagagem técnica lá e não tem conflito com o morador, tá certo? Não, foi o síndico que fica me pegando no pé. Não é o cara, tá? O cara que veio fazer a inspeção aí. Os corrimãos têm que ser o quê? Contínuos. Pode ser de ferro, pode ser de plástico, mas tem que dar continuidade aí dos 2 lados. Você não sai correndo para um lado só. Não, deu incêndio aqui, você só corre pela direita. Não, não tem essa. Tá? Tem que ser dos 2 lados. O que mais? Anticâmara, que tem aquelas 2 portas corta-fogo. Não pode ter carrinho de compra, senão se engancha, leva. Não pode ter geladeira no meio do caminho. Não pode fazer uma pinturinha e morrer sozinho, né, porque não tem por onde sair ali. Tá certo? Nem quando fazer mudança. Tem que estar livre essa saída. Certo? Vocês vão vender um imóvel, vão apresentar um imóvel, dá uma olhadinha nessa parte de serviço. Como é que é a saída do imóvel? Você está garantindo o quê? A segurança do seu cliente. Tá? Com um pouquinho de conhecimento. Só isso. Tá? Observar algumas coisas. Esse é o sistema de pressurização de escada. Não tem aquela que chupa a fumaça? É aí. Não pode ter bicicleta do zelador. Não pode ter. Tem que estar isento de qualquer coisa. Esse é o Numa de Oliveira. Conhece ali em Paulista? Tá? Esse é o sistema de combate a incêndio básico, sinalização fotoluminescente, que na hora que apaga a luz, eu enxergo, porque ela absorve a energia, a iluminação, tá? Seja ela artificial ou natural, e no escuro ela brilha. Tá? Sistema de hidrante, lembra lá de cima? Que vem a pressurização, que tem a mangueirinha aqui dentro, alarme de incêndio, porta corta-fogo, iluminação de emergência. Eu tenho que ter no pavimento, no mínimo, 2 extintores. Aí vai vender o apartamento, chegar lá, que no prédio do meu pai, tem um só. Tem lá 5 anos, está um só. Pai, tem que ter 2, cara. 2 extintores. No mínimo, 2 extintores, tá? Isso é instrução técnica, isso é norma, tá? Não pode deixar as mangueiras assim. Não custa, está dando lá, apresentando o apartamento, dá uma olhadinha nessa parte de infraestrutura, tá? Porque não dá para sair correndo com a mangueira assim. Não é assim que fica. Tem que estar assim. Pode ser porta de vidro? Pode sim. Tá? Não tem problema nenhum. O bombeiro aceita isso. O que é isso daí? Levou um cliente para ver o apartamento, escapou a criança, mete a mão no vidro lá. Não vai cortar a mãozinha lá? Melhor tirar. São algumas coisas que tem que ficar alerta,
que pode dar uma dica ao zelador. Pelo amor de Deus, tira aquele vidro lá, senão como é que eu vou trazer cara aqui? Não pode deixar a mangueira assim, a não ser que você combine com incêndio. Eu falei assim, você para de pegar fogo, eu vou até a cozinha, pego a tesourinha, venho até a mangueirinha, corto a fitinha, levo a tesourinha de volta para a cozinha, agora você pode pegar fogo porque eu estou com a mangueira na mão. Não é assim. Tá? Então isso daqui tem que tirar. O zelador, a hora que chega a mangueira, tem que tirar isso daí. Eu sei que é feio assim, mas não tem jeito. Não, a gente tira o vaso, incêndio, espera. Deixa eu tirar o vasinho, para depois pegar a mangueira. Meu, na hora do pavor, isso daqui atrapalha e muito. Tá certo? Tem que apagar o incêndio mesmo, não tem outro jeito. Tá? Tem que apagar o incêndio. É sistema de combate a incêndio. Às vezes tem alguns truques, né? Hora estou hidrante, hora não estou, está na venezianinha, hora vou, hora não vou. Tudo bem, é feio, mas está lá, tá certo? É pior perder o quê? A vida. Então tem que ter no mínimo 2 tipos de extintores por pavimento. Observar isso quando vocês estão lá, tá? Existe o tipo ABC, mas menos um ABC, porque aqui eu tenho 2 características de fogo. Aqui é o fogo A, tipo A, e aqui BC. Esse ABC, que pega as 2 categorias, no mínimo 2 unidades extintoras também por pavimento. Aí vem as ideias, mas o extintor é feio, né? Põe lá a planta. A planta combina com o extintor, porque ela é verde e vermelha, dá aquele tom, tá certo? E aí tem aqueles hidrantes ecológicos, você chama o macaco para pegar o extintor, porque ele deve estar na floresta ali. Entendeu? Tem um ensinado ali atrás para pegar o extintor. Sistema automático de recarga, abrir o quadrinho, empurra o extintor, cai no lixinho e já leva para recarregar. Tá certo? Vocês já viram isso, né? Isso não tem na incorporação imobiliária, né? Que é o sistema automático também, mas não tem vaga demarcada para lixeira. Tem? Já viram lançamento imobiliário com vaga demarcada para lixeira? Não. Tá certo? Porta corta-fogo, no mínimo 3 dobradiças. Então, são detalhes construtivos que a gente enxerga. Às vezes é difícil, logicamente, a gente que não tem essa expertise, olhar isso. Mas são coisas que só para alertar. Na hora que estiver fazendo o quê? Uma visita ao imóvel, às vezes o imóvel está muito tempo fechado também, observar algumas coisas, tá? Às vezes não tem lingueta, tem que ter maçaneta com lingueta. Sem lingueta não vale. Não pode mais esse tipo de puxador e não pode morrer sozinho. Não, mas o cara tem um por andar e quer morrer sozinho. Tudo bem, não pode. O Corpo de Bombeiro não permite trancar a porta. Tá? Não permite. A única que fica trancada é aquela que dá acesso ao barrilete, porque às vezes o barrilete vira uma zona literalmente. Tá? Quem mora em prédio sabe disso. Então, o Corpo de Bombeiro admite ter uma chave que quebra isso aqui numa emergência e abre essa chave aí de acesso ao barrilete. Idem, também não tem lançamento imobiliário, vaga demarcada para carrinho de compras. Não tem. Não tem. Isso daqui é a sinalização que a gente chama vertical, que está em pé, e a sinalização que a gente chama horizontal, para identificar onde é que está o equipamento de sistema de combate a incêndio. Tá? Aqui é um ambiente mais ou menos legal, exceto pela sinalização, que tem que ser fotoluminescente. Nós temos um detetor de fumaça também. Se ele tiver vermelhinho, é porque ele não está funcionando. Nós temos sistema de iluminação de emergência, que em condomínio às vezes não tem. Por quê? Porque os caras levam para casa. Acham legal, levam para casa. E tem um sistema antifurto, põe uma fitinha lá. Às vezes, vira casa do zelador ou oficina do zelador esse sistema de iluminação de emergência. Olha lá. Síndica nunca viu isso. Às vezes deprecia o imóvel por causa disso, sem dúvida nenhuma. Ele não está cuidando do sistema de iluminação de emergência, ele está cuidando da oficina dele. Tá? Centro de medição tem que estar isento, não pode ter nenhuma coisa lá dentro. Aí tem o zelador que faz a sua oficina dentro do centro de medição, e aí amplia, mas ele tem outras qualificações, além de zelador, que o cara é um artista. Tá certo? Então ele desenvolve outros trabalhos, que não só a zeladoria. Aqui é que nasce o incêndio. Tá? Instalação elétrica. Às vezes não enxerga, o cara faz uma gambiarra do lado dos fusíveis, do lado da chave. Minuteria. Sabe o que é minuteria? Aquele botãozinho que você aperta, apaga. Acende, fica um tempinho, apaga. Aperta de novo, acende, um tempinho, apaga. O cara encheu, fala, não aguento mais isso, eu vou pôr aqui uma trava. Travou a minuteria. Entendeu? Então, totalmente irregular isso.
Então tá aqui, ó, o cara vai a uma feira de ciências, leva lá para botar na casa de bombas, faz a economia de juntar dois disjuntores para ver se faz um duplo, tá errado isso. Em São Paulo não pode ter bujão de gás dentro dos apartamentos. Tem cidades ainda do interior que tem possibilitam essa, ainda tem no centro, etc., mas é proibido, tá? Mas tem cidades do interior que tem isso aí. No caso aqui de São Paulo, isso aqui está fora do ambiente interno, tá? Olha aqui o código de cores. Amarelinho é gás, verdinho é o quê? Água fria. Eu tenho um bujão, não sei se dá para enxergar, que é a tubulação verde. Ou é água gasosa, na verdade, porque tubulação de gás com água, ou um gás aquoso, pode ser também, tá? Então, aqui está o correto, que a tubulação de gás é amarelinha. Pode ser gás de bujão. Esse daqui também, que é o GLP, aquele também é. E esse que é o gás natural, pode? Pode. Esse tipo de intervenção valoriza o imóvel? Uma mudança na tubulação de gás? Sem dúvida nenhuma. Tá? Valoriza. O que acontece na fachada do imóvel? Tem que pintar de amarelo ou pode ser da cor da fachada? Pode ser da cor da fachada. Com gás permite isso, tá certo? A tubulação horizontal, amarela, e a vertical pode ser da cor da fachada. Não tem problema nenhum. O quê? É porque você, às vezes, não tem por onde passar a tubulação. Daí você põe pelo ambiente externo. Pode fazer isso daí também, né? Tem um pessoal que põe na lixeira. Está errado pôr na lixeira. Tampa de reservatório. Lembra que a gente tomou água lá em cima? A água vem lá de cima. Primeiro ela passa aqui, olha. E às vezes a tampa está no térreo. Pior ainda. Precisa olhar isso. Às vezes perguntar. Não dá para olhar reservatório, mas aqui o síndico quis fazer aqui uma janelinha de madeira. Só passam pequenas baratas e pequenos insetos. Os grandão são deixados de lado, tá certo? É o que acontece aqui também. Tá? Tem uma entrada específica só para insetos pequenos. Isso aqui tem que estar isento, fechado, mas não aberto para a criança meter a mão lá. Tem que estar fechado. São algumas características, às vezes vai mostrar a vaga de garagem para o cara, dá uma passadinha lá e dá uma olhadinha, vê como é que está a situação. Tá? É sempre uma informação a mais. Pé de pilar, o que está acontecendo aqui? O cara está lavando a garagem. Não é para lavar. Acontece problemas de impermeabilização muito graves, né? Começa a aparecer uns ferrinhos. Não, tinha uns ferrinhos lá, por quê? Da laje. Falta de manutenção. Deprecia? Lógico que deprecia, tá? O cara vai no subsolo, encontra aquilo lá e fala, meu, pelo amor de Deus, cara, quanto eu vou gastar para arrumar essa laje aí, tá? Existem as tubulações, então, identificadas, amarelo gás, incêndio vermelho, esgoto é preto, marrom é água pluvial, porque se for fluvial é de rio, se bem que São Paulo, do jeito que chove, já virou fluvial, mas vamos lá. Água fria é verde, elétrica cinza. Grupo gerador é um benefício? É uma benfeitoria implantada no imóvel? Isso pode ser um diferencial de venda ou não? Pode ou não? Pode, né? Não é certo? A Vedis, por exemplo, só mora em cobertura duplex. Ele só vai escolher edifícios que tenham gerador. Tá certo? O que tem que se observar, às vezes, em gerador? Que o gerador ele é alimentado por combustível. Esse combustível tem que estar bem acondicionado, porque se tiver algum vazamento, ele cai na bacia. Existe uma bacia lá, ele não vaza para dentro da garagem, como este aqui. Tem um tanquinho preto, não sei se dá para enxergar, em preto aqui. Se vazar, cai no ambiente o quê? Do subsolo. Então, isso tem que estar contido, é uma bacia de contenção. Eu estou lá mostrando a vaga para o cara, dei uma olhadinha no gerador lá. Fico com a purguinha atrás da orelha, tá? Vamos lá. Isso aqui é destituição do licínio, né? Deixou cair no carro do cara, vazou, prende o síndico, destitui o síndico. Então, tem sistema que não tem jeito. Tem outras tecnologias que a gente aprende fora da faculdade. Tem essa bacia aqui, que, né, amarra uma tubulaçãozinha, tem os cabos de vassoura, e aqui é uma latinha para pegar a água da laje, né? Aqui, às vezes, quando não dá para segurar, põe de PVC mesmo, o cabo de vassoura faz a contenção aí com arame. E quando a área é muito grande, assim, pega no balde, entendeu? Quando a área é muito grande, põe um latão lá, pega no balde. Uma solução completamente ecológica, através do PET,
Você amarra o PET, põe uma fitinha aqui, com outra isolante cá. O único problema de vício de projeto é onde despejou a água, mas o resto é uma solução ecológica. Existe isso. Tá certo? Existe isso. Tá? Então existe sistema predial que não tem jeito. Vai ter que arrumar a laje, a impermeabilização? Tem. Vou ter que fazer um investimento? Sim. Quem é que vai pagar essa conta? Os condôminos. Será que isso vai refletir ou não no valor de venda daquele imóvel? Como é que vai refletir isso? Tá? Isso daqui a gente abomina, mas é isso que existe em maioria dos condomínios. O quê? O cara acomoda o quê? Jornal para burro lá. Tem que fazer o quê? Cultura de reciclagem. Isso demanda tempo? Demanda tempo. Outra coisa que dá manutenção, portão, guarita, onde frita o porteiro. Frita o porteiro lá, porque tanta ligação fica muito quente lá. Se ficar muito quente, põe um ventiladorzinho para o cara. Não é verdade? E aí o cara tem que estar sempre esperto. Então, no Japão, inventaram uma cadeirinha que é só para assento da bunda, tá certo? Os caras assim, uma bundinha ali, e tem o modelo nacional, que é esse daqui, a corda negão, tá certo? Tiraram o assento dele, mas ponharam um skate lá para a ergonomia do pé, tá? Então, esse daí é o modelo nacional. O que acontece com os empreendimentos imobiliários hoje? O síndico virou diretor de clube, tá certo? Então, tem uma série de sistemas aqui que tem que ter manutenção. Não adianta ter um belo empreendimento se não está bem mantido, porque alguém vai pagar essa conta. Essa conta pode influenciar o quê? No valor dessa transação imobiliária. Pode ou não pode? Pode, tá? Então, tem uma série de brinquedos. Tudo isso tem norma. Tem que manter piscina, o fitness, ou sala de ginástica, paisagismo. Às vezes, o que é só cuidado da pessoa, porque isso é um prédio padrão Caixa Econômica, mas não está legal o paisagismo? Tá. Tem que manter isso, tá? A acessibilidade em condomínios, ou qualquer que seja o imóvel. Não é só em condomínio, pelo amor de Deus. Olhem isso em qualquer imóvel, só vendo casa. Tudo bem, cara, é acessível a casa ou não? Começa a prestar atenção nisso, tá? E às vezes não tem orientação técnica suficiente, dá nisso daqui. Aqui moram muitas pessoas idosas. Então a síndica, com a preocupação de criar uma rampa, porque as pessoas se arrebentavam nos degraus, criou uma rampa para elas se arrebentarem na grade. Tá certo? Porque a inclinação é tão grande que o cara se arrebenta na grade, mas não é atropelado, não tem problema nenhum. Tá certo? Tem essa preocupação com o usuário. Fachada é o que dá para a gente enxergar mais fácil. Pode cair um pedacinho? Pode cair um pedação de fachada aí. Ah, mas se estiver no primeiro andar, machuca? Não, deprecia também. Pode matar do mesmo jeito, tá? Hoje em dia as fachadas estão colocando o quê? Os caras entregam isso na corporação, lá no apartamento modelo, bonito, tal, fechadão. Depois o cara compra, o cara vai colocar o vidro na fachada, o que acontece? Precisa ter uma certificação do calculista que ele suporta esse peso aqui, olha. Tá? Então, o pessoal que mexe com lançamento, apartamento modelo, etc., dá uma olhada nisso. Começa a perguntar alguma coisa, porque parece que o corretor está lá só para vender, e não é. Ele está lá para aprender também e perguntar. Se instruir tecnicamente. Porque, às vezes, pode nascer um mau negócio no estande de vendas. Quem é que mexe com lançamento? Não é verdade isso? Tá? Às vezes, você dá uma má informação, porque ou você perde um negócio, vai criar um problema para o incorporador ou construtor lá na frente. Então, saiba disso. Hoje em dia, no país, não tem norma técnica que estuda a ação do vento com relação ao fechamento dessas sacadas. Então, tem o estudo que eu aguento essa sobrecarga, sim. Mas se eu der um vento com uma velocidade muito grande, que às vezes acontece, não tem garantia desse fornecedor com relação a isso. Então, precisa prestar atenção nesses detalhes na hora de querer implantar isso ou de vender isso daí. Tá? Vamos lá. Esse predinho aí, que é aquele da água gasosa ou do gás aquoso, valorizou 30% quando teve uma mera pintura. Uma pintura não faz parte de uma manutenção, reflete no valor, sim, porque eu trabalhava aqui na época e sabia que o pessoal de administração de bens falou que isso aqui, só a mera pintura do imóvel valorizou em 30% o valor locativo. Tá? Então, o que a gente quer divulgar? Que seja feita uma vistoria predial.
nas edificações, principalmente em condomínios, porque eu tenho muita gente envolvida lá dentro, tá? É uma coletividade que está lá. Existe uma responsabilidade muito grande em relação ao síndico, e ele tem que estar bem assessorado. Então, para estar bem assessorado, e para ele ter uma segurança com relação às contratações, porque, via de regra, condomínio é o mais baratinho, não é? É a lei do menor preço, toca isso para melhor preço, tá? Esse é um dos instrumentos que a gente elabora, que é um laudo de inspeção predial, que ele vai identificar o quê? Quais são as prioridades que têm que ser feitas naquele determinado imóvel, com relação à manutenção. Se ele é feito por profissionais habilitados e qualificados, eles têm que emitir uma ART, tá? Faz parte do negócio isso daí, não é um benefício. Cuidado para não contratar o Zé Taubinha. Pessoal que vai fazer manutenção, o Zé Taubinha é um problema. Tem cadeirinhas normatizadas para isso. Lógico que isso custa mais caro, é lógico que isso vai refletir no condomínio, é óbvio que isso vai ter um valor agregado ao valor do condomínio, tá? Só que é uma garantia para todos que o cara lá está seguro. Porque se ele cair da taubinha, alguém vai pagar essa conta, tá? Alguém vai pagar. Então tem sistemas de segurança justamente para trabalhar em fachada, etc. e tal. Daqui eu tirei uma foto aqui perto nos jardins, que eu peguei um cara trabalhando lá e outro transeunte aqui, ó, na seta amarela. Existe uma delimitação na fachada que é justamente para o cara que estiver passando aqui sair fora da zona de risco de queda desse daqui. Isso é muito difícil de acontecer. Essa preocupação com todo mundo, além dos usuários do condomínio, com os transeuntes. Porque se cair na cabeça dele, alguém vai pagar essa conta do mesmo jeito, tá? Aqui são os nossos amigos, lembra aquela tampa de concreto abertinha? Lembra? Aquele pessoal da tarde e tal, eles lá. Tudo os dois é taubinha. Pendurado na cordinha lá, mas eles estão bem amarradinhos, ó. Nas latinhas, ó. As latinhas seguram eles, não tem problema nenhum, tá? Estão presos na lata. Outro sistema de segurança, né? Alguns apoios no montante aqui. Aqui só tem um problema fisiológico, se o cara sofrer algum problema aqui, né? Porque um está segurando o outro lá, tá? Mas é só essa questão. Quando não dá para fazer esses apoios, pega a cadeira do salão de festas e faz o apoio do andaime, olha lá. Tá certo? Só para não dar muito problema. Essas fotos são cedidas pelo Gianfranco Pampalon, que é o representante do Ministério do Trabalho e Emprego aqui em São Paulo, tá? Então, muito cuidado com a contratação, senão a gente vai parar no municipal para assistir um concerto de bombas, porque concerto com C só no municipal, tá certo? Essa é a manutenção no país, por enquanto. Então, pessoal, mais ou menos essa é a ideia com relação à manutenção, o que a gente pode atrelar com relação ao mercado imobiliário, para a gente começar a prestar atenção nisso, tá? Muito obrigado aí pela atenção, se tiver perguntas aí, vão estar abertas.